Olá, boa noite. Bem-vindos ao primeiro programa das modalidades às 9 sobre o basquetebol. Hoje temos como convidados o José Gomes, diretor técnico regional, e o Reinaldo Bessa, analista de jogadores de basquetebol para a Eurohoops. É um prazer recebê-los aqui aos dois. Aproveitar para começar a falar sobre o basquetebol, falar sobre o atual diretor técnico regional, que tem feito um excelente trabalho desde que aqui estou na associação, ligado ao basquetebol da Associação de Basquetebol de Braga. E o Reinaldo tem feito um trabalho diferente, mais ligado ao basquetebol europeu e à prospecção de talentos e a ranquear os jogadores sobre o basquetebol e sobre as qualidades que têm. Aproveitar para começar, para contares um bocado da tua carreira, da tua vida basquetebolística, desde 1972 ligado ao basquetebol. Foi uma aventura. Apareceu um senhor, Queiroz, tinha jogado no Futebol Clube Porto, União de Bancos na altura, a fazer divulgação na escola e convidou-nos para jogar. Fui lá experimentar e desde aí fiquei sempre agarrado à modalidade como jogador, não é? E depois as coisas foram andando, até que quase por um impulso do clube virei treinador, não é? Portanto, e até hoje tenho a sorte de fazer aquilo que gosto e uma paixão que acabei por encontrar. E quando se faz por prazer, nada melhor, não é? E o Reinaldo, conta-nos também um bocado da tua história, da tua ligação ao basquetebol muito mais curta. Exatamente. Extremamente mais curta, não é? Também só tenho 22 anos, provavelmente uma carreira mais pequena do que aqui o Zé, mas não é? Já estou ligado. Exato, que venha a ser longa, exatamente. Mas que já estou ligado há 3 anos. Comecei com o Vitória Sport Clube, contigo, ainda como diretor do Vitória Sport Clube. Foi uma experiência, não é? De altos e baixos. Comecei por baixo, fui crescendo, ganhando afinidade com as equipas técnicas e também crescendo um bocado do clube. Depois expandi-me também para o cenário internacional, com o Eurohoops, e espero que consiga expandir mundialmente e internacionalmente e por aí fora para chegar ao patamar mais alto, não é? Mas agora falando um bocado sobre o papel e voltando um bocado ao Zé, sobre o papel do que é ser um diretor técnico regional e qual a importância na orientação dos treinadores, dos clubes, para formar jogadores e para criar cada vez jogadores mais fortes de basquetebol aqui no nosso distrito. O papel do diretor técnico acaba por ser um aglutinador e um mensageiro até com a federação, não é? Quer dizer, há uma coordenação técnica nacional que nós acabamos por reunir e por definir estratégias a nível nacional. E nós, diretores técnicos, no caso eu, diretor técnico distrital, não é? Acabo por trazer essa mensagem e adaptar à realidade de Braga. Temos tido a felicidade que as coisas têm corrido muito bem, crescemos muito, quer em termos quantitativos, quer qualitativos, e é importante na dinâmica da associação, não é? Quer dizer, eu ter uma boa estratégia e pensar a longo prazo, não é? Nós saber o que é que queremos daqui a uns anos, não o que queremos hoje. O que queremos hoje está feito, já está decidido há muito, não é? Portanto, e é importante nisso e passar uma mensagem junto dos clubes, quer dos treinadores, quer até dos próprios jogadores, quer dos próprios pais, daquilo que queremos, não é? Para que nós temos funcionado todos com uma estratégia comum. Não pode ser só o diretor técnico, não pode ser só o presidente da associação, não pode ser cada clube por si, não é? Portanto, este papel de diretor técnico tem que ser abrangente para todos, não é? Quer dizer, este papel, claro que na formação de treinadores, perceber qual é as dificuldades, as lacunas, e com os jogadores a mesma coisa, observar o jogo, onde é que estão as nossas dificuldades, e até na estruturação dos clubes, não é? Tentamos influenciar positivamente todas as situações. E se calhar tem sido isso, conjuntamente com a direção, que tem apoiado e aceitado essas estratégias, não é? Que temos conseguido trazer a bom porto, não é? Quer dizer, o diretor técnico acaba por ser um aliado, um conselheiro da direção, não é? Não é propriamente, porque isto ninguém faz tudo sozinho, não é? Portanto, nós temos de ter esta parceria para que todos estejamos no mesmo caminho. Nós fazemos ações de formação com os treinadores, percebendo até as dificuldades no jogo, onde é que estão as lacunas,
Há 15 dias fizemos uma com a MTV na questão da técnica individual e até na criatividade dos atletas. Fomos nós, a associação, a propor à MTV o que é que queríamos que fosse abordado localmente, até pela observação dos nossos jogadores. E, claro, a direção tem apoiado, não é? Quer dizer, eu quando tirei o curso de nível 1, pronto, tive a sorte de ter como formador e houve muitas características que tu me disseste que era importante no sub-14, no sub-16. E algumas características que era importante ensinar aos atletas que eu não fazia a mínima ideia. Se calhar eu chegava lá e olhava para os miúdos de 14 anos e 16 anos e treinava-os como se fossem séniores. E os movimentos que se faz nos séniores, já com uma cultura tática diferente, e não tinha essa preocupação nem esse cuidado. E é importante, eu achei isso muito importante no curso, passar um bocado essa mensagem de que há umas regras definidas, dependendo do ano do atleta, para trabalhar e para subir a escada. Para subir a escada de grau e para eles serem cada vez melhores. É preciso ser obsessivo às vezes, não é? Quer dizer, não temos só vantagens, não é? Eu, por um lado, é bom para mim e até para o meu trabalho, às vezes pode ser uma desvantagem. Sou demasiado obsessivo naquilo que quero. Eu claramente sei para onde é que quero ir, não é? E, portanto, há coisas que nós temos que respeitar. A primeira coisa é a satisfação do atleta. É uma regra que eu tenho comigo, é a primeira coisa que eu quero que os jogadores é que gostem de praticar desporto. Sintam bem. Não há problema nenhum se ele joga basquete, se joga futebol, o que é que ele joga, se vai a outra modalidade, se vai, desde que pratique desporto. Aliás, eu tenho 59 anos, feito há pouco tempo, não é? E ainda hoje faço o meu jogging, vou nadar, faço a minha caminhada, ando de bicicleta, quando posso ainda jogo basquete, portanto, é importante isto para os miúdos, não é? Quer dizer, agora, há regras que nós temos que respeitar no desenvolvimento deles, não é? Saber o que é que eu quero de um jogador daqui a 10 anos. Que tipo de jogador é que eu quero, não é? Quer dizer, nós há 30 anos, eu fiz o curso em 88, tínhamos que descobrir tudo sozinhos, não havia internet, não havia o telefone era o fixo, era tudo não é? Era outros tempos, não é? Quer dizer, era o fax, etc. Portanto, nós descobríamos, nós tínhamos que ver fontes daquilo que íamos vendo ao real. Eu tive a sorte de ver jogos ao vivo, vi o Benfica, vi o Porto Barreirense. Aliás, uma vez vieram jogar a Barcelos, uma razão, já nem me lembro bem qual foi. Quando ia com as equipas aos nacionais, aproveitava, só via os jogos no local. Depois o boom da NBA, que ainda jogava os Lakers e os Pistons, não é? Nós íamos ver essa informação, não é? E nós perceber como é que eu chego lá para ter este jogador. Como é que eu chego lá para ter o Paulo Cunha? Como é que eu chego lá para ter o Lisboa? Como é que eu chego lá para ter o Marçal? E o Leiria, que eu os via jogar, não é? Quer dizer, e muitos outros, não é? Nós perceber o caminho, não é? Quer dizer, fui construindo uma imagem daquilo que eu queria. Claramente hoje é muito mais fácil, com toda a informação, com os treinadores, vêm cá americanos, vêm cá espanhóis, vêm cá malta de leste, da Jugoslávia, da Croácia, de todo lado, não é? Quer dizer, já vi muitos deles e começar a ver a informação e aproveitar aquilo que nós achamos válidos. Demora algum tempo nós a construirmos uma ideologia, não é? Quer dizer, não copio, mas adapto àquilo que um ideal para mim, não é? Portanto, e tive essa sorte. Claro que há coisas que são importantes no mini-basket, há coisas que são importantes nos sub-14, há coisas que são importantes nos sub-16, nos sub-18 e acima, não é? Para que nós tenhamos um jogador completo lá em cima. Portanto, não pode ser alguém que vai a um curso de grau 1 e que sai de lá treinador. Eu digo sempre não. Claro, é impossível. É impossível, não sai de cá treinador, não é? E a meu, com esta idade, acho que há sempre coisas que eu não sei, não é? E passando agora, aproveitando o que me disseste a passar aqui para o Reinaldo, como analista de recrutamento da EuroOps, em primeiro lugar, explica um bocado o que é a EuroOps, porque em Portugal ainda não é muito conhecida. Não é? Ainda não teve o boom aqui em Portugal, também ainda não tivemos assim atletas que estiveram nos rankings todos os anos, não é? Tivemos o Nemias, no ranking da idade dele, que teve número 1 durante muito tempo. O Boitz e o Amaranto estavam lá para baixo para os 30 também. Mas não tens uma presença constante que te faça ir ao site ver quem é o atleta que está lá. Por isso, EuroHopes nasceu em 2009, com o Marti Artigas e o Pere Capdevila. Um deles, o Marti, agora está nos Orlando Magic e o Pere está é o head, neste caso, do programa de elite da NBA Academy. Ele coordena globalmente a NBA Academy. E EuroHopes é
maior serviço de scouting internacional licenciado pela NCAA, ou seja, está habilitado a receber subscrições de programas da NCAA, Divisão 1, JUCO, Divisão 2, Divisão 3, etc., high schools e até equipas da NBA. Claro que este processo de licenciamento é muito detalhado, não é? Não vale a pena entrar por aí, mas é à base dessas subscrições. Eles posteriormente têm acesso a uma base de dados com mais de 10 mil jogadores, onde eles podem recrutar, conforme o nível que depois nós classificamos cada jogador, como o nível correspondente a que tipo de universidade, aquele, se calhar é para os bolsos de Duke, mas se calhar já não é para os bolsos de outra universidade de Divisão 2, e também é bom as universidades que são subscritores e pagam terem essa noção, não é? Para não estarem a recrutar jogadores à toa e a perder tempo à toa. E basicamente a EuroHopes espalha-se pela Europa pelos grandes torneios internacionais. Por exemplo, tivemos agora o Adidas Next Generation, que é a Euroliga dos miúdos, que foi em Belgrado. Tivemos lá o nosso diretor de scouting, o Eugenio Augustinelli, que é italiano. Mas para te dar um exemplo do quão abrangente é e o quão abrangente foi desde 2009 a EuroHopes, tenho aqui 2 exemplos de 2011. Tiveste o europeu de sub-20 e vou-te dar aqui a discrepância, que é os últimos anos de um jogador prestes a entrar no draft e o início de uma carreira de formação, não é? Que tiveste no europeu de sub-20, 2011, o MVP foi o Mirotic e a EuroHopes estava lá a cobrir esse evento e passado um mês estava a cobrir um torneio em Budapeste, um torneio de sub-14, em que por acaso o MVP com 12 anos foi o Luka Doncic. Por isso estamos aqui a ver um bocado da abrangência que a EuroHopes consegue proporcionar a um college, porque pode-te dar o próximo LeBron James europeu quando ele tem 12 anos. E tens essa vantagem em seres Duke e recrutares um miúdo aos 12 ou aos 18 é completamente diferente, porque consegues ter toda uma relação de recrutamento totalmente diferente. Não é? Com a família e ligação com a família e consegues vir visitar um miúdo se calhar 6 vezes em 6 anos diferentes e a outra universidade veio aqui só uma vez ou vou lá uma vez, estás a entender? E na ligação ali com os treinadores e com o que eles têm que desenvolver, como o Zé Bocá estava a dizer, o que é que um analista de recrutamento como tu procura para ranquear os jogadores? Porque vocês fazem Exato. um ranking dos jogadores por ano de nascimento. Exatamente, por classe, como se costuma chamar. Nós tentamos cobrir o início da caminhada para o draft, que é ali nos 12, 13 anos, no início, até cerca dos 22, 23 anos, que é o último ano que eles são elegíveis, não é? Neste caso, para ser drafteados como college players. O que é que nós procuramos? Nos miúdos mais novos, por exemplo, agora o exemplo, tens o ranking de 2000, que são os que já têm 22 anos, e tens o ranking de 2007, miúdos com 14 anos. Alguns a fazer 15, outros acabados de fazer 14. E nesses miúdos de 2007, as principais características que procuras não é o nível de competição que eles estão a jogar. Por exemplo, o prospect número 1 pode não estar a jogar no Real Madrid, pode estar a jogar na Eslovénia no clube dele, como o Luka Doncic estava. Mas ele, dentro dessa competição pequena que tem, consegues ver ou um teto onde ele vai chegar ou algo muito bom que ele já tem ali. Depois tens 3 coisas, que ele pode ser muito bom, mas ter um teto muito baixo, e se calhar vai ser o número 1 daqui a uns anos, é o número 20 ou 50, que são aqueles miúdos já gigantes, com 2 metros, que dominam toda a gente, não é? Depois tens aqueles miúdos que até são medianos, mas têm um teto enorme, e estão no número 20 e vão acabar por chegar ao número 5. Depois tens aqueles miúdos que já são muito bons e ainda têm um teto ainda maior, porque se calhar, tanto agora o Declan Duro, do Real Madrid, 2007, e esse miúdo é especial, que aos 14 anos já tem um contrato profissional com o Real Madrid, porque o corpo dele já é de um homem de 20, mas ele tem 14 anos e as qualidades, a coordenação, por exemplo, num grande, a coordenação, o jogo de pés, a inteligência dele para o jogo e o saber trabalhar ali em situações de poste já é muito importante. E isso aí, por exemplo, o atleticismo, ele corre o campo, porque nessa idade, aos 14 anos, o miúdo gigante não te corre o campo. É um bocado descoordenado e tal. Mas tens essas coisas todas, provavelmente o Declan vai ser número 1 agora e daqui a 7 anos, quando 2007 for a classe mais velha, ele vai continuar a ser número 1. Claro. É isso. E essas características é importante passar para os treinadores, é importante os treinadores procurarem isso também. Exatamente. E acima de tudo, os treinadores transmitirem as características que os jogadores têm, ou seja, estimularem essas características para que os jogadores consigam desenvolver da melhor maneira. E se calhar depois vais ver sempre os jogadores do Real Madrid no top 5.
porque eles sabem estimular essas determinadas características. Mas E há os jogadores do cultura da Asbel... formação, há a cultura da formação, como estávamos a Exatamente. falar, é difícil aqui ser treinador e criar uma cultura de formação no basquetebol, e as pessoas, como o caso Zé, que é uma pessoa que luta, eu conheço muito bem, está sempre disponível para qualquer coisa ligada ao basquetebol e que projete basquetebol, é preciso lutar muito para criar o foco e a disponibilidade de muita gente. Muito caminho ainda a percorrer em Portugal. Futebol talvez esteja num patamar acima, mas todas as outras modalidades, de uma forma geral, é preciso uma luta muito grande para organizarmos, até para potenciarmos esses jogadores, não é? Nós temos talentos, às vezes vemos talentos a serem perdidos pelo caminho, por não termos essa informação e muitas vezes não temos condições. Eu já tenho 1000 histórias para contar, não é? E tenho uma que há uns anos atrás, há uns 20 anos, talvez, era selecionador distrital sub-14 e ficámos em segundo lugar no nível 2, apresentava ser mais ou menos o 5º lugar a nível nacional. Portanto, ser o 5º lugar a nível nacional, conseguimos uma classificação para Braga excepcional, não é? E eu tinha um base no 1,95 m. Quer dizer, não fui eu que ensinei a jogar, ele sabia fazer aquilo tudo. Era por ele, não é? Quer dizer, eu cada vez me convenço mais que não depende de nós treinadores se ele vai ser jogador ou não vai. Cada vez mais depende deles, se eles querem, se têm boa coordenação motora, se são atleticistas, como ele falou aqui, aquelas características, se é inteligente a ler o jogo e a analisar o jogo dentro do campo, são coisas que muitas vezes nós não ensinamos, nem conseguimos, não é? Portanto, tem a ver com a personalidade e o caráter e a capacidade atlética dele. E ele foi connosco à seleção distrital. Passado 2 meses o pai ligou-me, dizer que o Futebol Clube Porto o queria levar. Base 1,95 m, quem é que não o queria, não é? Eu disse ao pai, olha, eu primeiro vou falar como treinador, depois vou falar como pai. Olha, como treinador não levo, que eu preciso dele, não é? Como pai deixo já ir hoje, mas se você for dizer à direção que eu disse isso, é mentira, eu não disse nada disto, não é? Ele foi para o Porto, claramente, nós treinávamos 2 vezes por semana, ele era sub-14, treinávamos 2 vezes por semana, e eu tinha consciência que não tinha condições para dar ao jogador, não é? Portanto, a melhor coisa que lhe aconteceu foi internacional. O André Silva, o André Cristiano Silva, possivelmente jogou contigo, sim. Treinou muitas vezes contigo, que ele ia jogando na equipa B, ia jogando na equipa C, ou pelo menos fazia parte do grupo. Portanto, era um jogador fora de série, não é? Sim, pronto, e essa diferença de treino, pronto, o Reinaldo trabalha faz scouting de milhares e milhares de jogadores, claro. E se olhamos para os jogadores que estão no ranking, os jogadores treinam todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Era o que a gente treinava. E é uma diferença muito grande. Mas nós, treinadores, temos de ter essa consciência, Paulo. Nós temos de ter consciência que não temos mais para dar aos miúdos e a melhor coisa é ele ir. Claro, sim, isso nós temos de ter essa frieza, não é? Se eu não tenho condições para lhe dar e o miúdo tem potencial, eu tenho que o deixar ir. Claro, eu não posso estar ali no clube da minha rua a treinar. Só está preocupado comigo naquele ano. Claro. Naquele ano, porque depois o próprio jogador fica agradecido. Claro, os trabalhos fazem-se a longo prazo, dando até um bocado de continuidade àquilo que estávamos a falar, os trabalhos fazem-se a longo prazo, não se fazem para um dia, nem para um mês, nem para uma época, não é? Quer dizer, o trabalho faz-se para 10 anos, como eu disse há pouco, não é? Eu apanho em sub-14 e ele quer ir em sub-23 ou sub-22 para entrar nos drafts dele. É assim que nós temos, e é assim eu, Zé Gomes, como treinador, e até na projeção do trabalho que eu faço na associação, eu penso para 10 anos. Na associação nem tanto para 10, mas para 4, 5 já penso. Não é? O que é que eu quero daqui a 5 anos? E com os jogadores é a mesma coisa. Eu tenho que ter a capacidade de trabalhar para 10 anos com ele. O que é que tu vais ser daqui a 10 anos? O que é que eu preciso trabalhar contigo para que tenhas o máximo, consiga potenciar o máximo, não é? E se não temos condições é deixá-lo ir. É deixá-lo ir para onde é que tem condições, não é? Não podemos coartar esses casos, não é? E aqui o Reinaldo tem a vantagem de ter universidades americanas que falam com ele e lhe perguntam sobre os jogadores, que recomendação faz ele dos jogadores. Obviamente que ele... Mas é importante que eles nos dêem esses feedbacks a nós, treinadores. É importante que esses feedbacks nos cheguem dos jogadores, que pelo menos na área, não é? Dentro da zona de Braga, se houver algum que nós conseguimmos informar, que depois tenhamos, olha, nós gostamos disto, nós queremos isto, procuramos isto, não é? Possivelmente há treinadores que nem percebem disso, não é?
Nós temos a Ana Pinheiro, que está no centro de treino, uma miúda sub-19 agora do primeiro ano, com potencial enorme, tem uma capacidade de trabalho fora de série, não é? Epá, e aliás, ela neste momento, tirando a cubana que veio ali, não sei, mesmo com a cubana que veio para o CPN, não sei se não é a melhor jogadora que o Agostinho tem lá. Não é? E estamos a falar de uma miúda que tem 16 anos, não é? Fazer 17. Parece muito. E era importante, depois também conseguirem dar o salto para uma universidade americana, com bolsa de estudo, conseguem fazer um curso superior e ter aqueles anos ligados ao basquete e depois é bom para Portugal. Mandá-los quando eles têm condições para trabalhar. Quando eles têm condições para trabalhar. Mandá-los quando têm condições. E é importante a ligação, mas também temos de ter consciência da nossa realidade, não é? Eu já houve... Há equipas na Europa que têm scouters que fazem scouting para a formação. Claro. Para a formação. O próprio Reinaldo já teve propostas. Tu próprio trabalhaste a um bom nível, não é? Quer dizer, possivelmente, se acho que com 17, 18 anos ao Porto, 19, já não me lembro. Sim, 19, mas eu tive 2 anos no centro de treino, treinávamos diariamente. Mas as gerações vieram até a seguir a ti com o Jorge Araújo ainda, penso que foi que o Jorge Araújo foste para lá, para o Porto. Sim, quando eu cheguei lá, já estava o Alberto, quando eu fui boa memória, não? Quando eu fui mesmo para o Porto, sim. Depois dos 2 anos de estágio e ainda era atleta dos salesianos do Porto, já era o professor Alberto Babo. O Babo, sim, mas o Jorge estava nos séniores ou não? Já era o Alberto Babo nos séniores, eu fui já para os séniores, mas o professor Alberto Babo aprendeu muito com o Jorge Araújo, seguiu as pisadas e deu um salto muito bom. Vocês treinavam muito, treinavam mais toda a gente, não é? Treinavas com a equipa B, jogavas na equipa B, possivelmente também, e treinavam com a Liga, treinavam mais que toda a gente, não é? Aliás, possivelmente era o único clube aqui no Norte que fazia um trabalho sério. Não é? Quer dizer, eu tive a sorte também na formação, já nos salesianos conseguia treinar 5 vezes por semana. Não é? Quer dizer, é isso. E eu vejo a realidade agora diferente, há menos espaço, parece que há um bocadinho menos de espaço, ou menos disponibilidade dos atletas. Para a minha opção, não é? Eu só conheço um caminho trabalhando, não é? Nada nos cai de borla, não é? Como costuma dizer, é só trabalhando muito, não é? Os atletas trabalham muito, os clubes que porventura têm algumas equipas que trabalham muito, os resultados aparecem, não é? E nós temos exemplos aqui dentro do Distrito de Braga, não é? Quer dizer, os treinadores trabalham mais e em melhores condições, também sabem, é preciso saber o que é que estão a fazer, não é? Claramente, temos bons treinadores, vão passando por cá bons treinadores na formação e nos séniores e vão fazendo um bom trabalho, não é? Quer dizer, os resultados aparecem, não é? Quer dizer, eu costumo dizer, vale o que eu vou dizer, e se calhar até uma ironia para quem for ver o programa, não é? Eu posso não saber muito de basquete, mas pelo menos dar número de horas aos atletas vai resultar alguma coisa. Pelo menos vai resultar mais. Se eu sei muito e só tenho 2 horas de treino por semana, não vai resultar grande coisa. Não, é difícil, em 2 horas, mesmo foca 100% de todos os atletas, que é impossível na formação. Se eu treinar 10 horas por semana, mesmo que não seja um grande treinador de eleição, eu costumo dizer, digo aos meus atletas, eu ando aqui há mais de 30 anos e não tenho direito a estar na NBA, a treinar uma equipa na NBA. Não consegui, não cheguei lá, não é? Quer dizer, já treinei sénior, já tive os meus sucessos, mas não cheguei, mas sou feliz a fazer aquilo que gosto da mesma, não é? Mas o trabalho é fundamental e a quantidade também, não é? A quantidade também é. Para que consigamos alimentar essa ligação. E eles alimentar-nos a nós, não é? E pôr jogadores, sim. Claro, e eles alimentar-nos a nós, porque depois somos nós que vamos ter o retorno no nosso basquete. Claro, porque era importante Portugal dar um bocado esse passo em frente, ter a ligação a uma empresa de prospecção de talentos, como tem os grandes clientes da Europe são os países, as federações top da Europa. Claro, e muito bem. Porque fazem aquela cultura de formação e que vão recrutar jogadores aos vários. Tem que ter os clubes, obviamente, tem que ter os clubes empenhados nisso e vão recrutar os melhores jogadores dos vários países, trazem e os desenvolvem. Olha, é curioso, eu vi o Rui Gomes estes dias na ação de formação a falar e aquelas comparações dos anos 80, que eram os bons treinadores, a que havia os bons jogadores, e aí nos anos 90, e o Rui disse, nós nunca tivemos em Portugal tão bons treinadores como temos agora, e mais uma coisa, quantidade. E eu até posso falar para o Braga, nós pela primeira vez ultrapassámos os 100 treinadores. As pessoas nem têm noção. E os atletas também. Já nem falo de atletas. Desde que eu vi jogar para o Vitória em 2010, 2011,
o número de atletas no distrito, o número de equipas e a qualidade dos jogadores no distrito, comparativamente com o resto do país, foi melhorando. Sem dúvida. Foi aumentando bastante. Nós chegámos a ter há 2 anos 1.900 atletas. Eu posso dizer que cheguei a esta associação há 20 anos. Não é? Em 2001, não é? Em 2001, e tínhamos 350 atletas. Portanto, passado de 350 atletas para 1.900 é um trabalho hércules, não é? Equipas tínhamos, o Vitória tinha 2 equipas, tinha sub-16, sub-18, às vezes não tinha sub-14, eu estava em Barcelos, era a mesma coisa, o André Soares tinha. Hoje em dia conseguimos todos os clubes, são 14 clubes, todos sem masculino e feminino, todos. Fruto de uma estratégia que a associação montou. O mini-basquete é obrigatório ser misto. Pô. Claro. E a associação tem apoiado bastante, bastante os clubes e tem apoiado. E temos agora uma novidade até, que é as dores de crescimento, a dificuldade nas arbitragens. Montámos um projeto este ano para a arbitragem, temos bons árbitros, que é o próximo passo, vamos trabalhar com a arbitragem. Temos bons árbitros, que é uma das lacunas que nós temos, fixá-los e até da sua qualidade e a sua importância para o jogo. Nós, quarta-feira, vamos ter uma reunião de clubes e vamos apresentar esse projeto. Está aprovado, vai-nos custar, economicamente, vai ser um investimento substancial para a nossa dimensão, mas é outro dos passos, não é? É uma coisa que eu já tinha pensado há algum tempo. Está na hora, é agora, não é? Sim, é importante. Os árbitros são importantes para também dar credibilidade e para ajudar os jogadores a ser melhores jogadores. À formação e para controlar o jogo e para o jogo ser mais justo e mais leal e as pessoas sentirem prazer em estar ali dentro de campo. Claro que sim. E desenvolver, pôr os jogadores nas seleções nacionais daqui do distrito e com jogadores internacionais, o Reinaldo consegue ajudar a tentar, esperemos que um dia saia alguém pô-los na universidade. Eu tive a minha esposa que teve com uma bolsa de estudo de 4 anos e ela própria conta que é uma experiência fabulosa e que recomenda a qualquer jogador isso. E temos que alimentar esse sonho nos de Braga atletas. Nunca tivemos ninguém. Tivemos um jogador que participou no Campeonato do Mundo, o Carlos Feixas, não é? Em Lisboa. Em 99. Teu colega, não é? Pronto, e nas seleções, campeonatos da Europa, temos tido alguns, ainda agora teve o Miguel, o André Soares, já teve o André Silva, teve o Zé Silva, alguns, o Zé Almeida, o Fábio, são todos aqui, alguns foram para o Porto, outros vieram cá. Sim, Ana Pinheiro, nós vamos conseguindo ter aparecem jogadores de qualidade, não é? E vamos até conseguindo jogar na Liga masculina e feminina, não é? Quer dizer, a Bárbara Miranda, que é daqui de Guimarães, também fez o Campeonato da Europa Sub-20. Aliás, foi uma surpresa para o Eugénio, não é? Que é o treinador do Benfica e foi campeão nacional. Mas ele não... É o tipo de miúda que passa despercebida, que eu estou a dizer. Há atletas que nos passam despercebidos. Ou estamos muito focados no jogo e perceber o que é que cada um está a fazer, não é? Quer dizer, ou então passa-nos um pouco ao lado, não é? Às vezes é preciso um olho clínico, não é? Quer dizer, e se repararem, eu quando vou ver um jogo estou sempre sozinho num canto. Ou está alguém que quer ver o jogo comigo e trocamos impressões, ou então prefiro estar sozinho, fora do barulho, que é para perceber o que é que está acontecendo no jogo e o que é que cada jogador faz, não é? E possivelmente acontece a mesma coisa para fazer a observação, não é? Porque se estivermos no meio da claque dos pais não vemos nada, não é? Então, é o adepto do jogo. É o adepto. Reclama. Ainda agora com a França aconteceu-me, estava a ver o jogo, opa, tinha um homem com uma buzina atrás de mim, o jogo inteiro, e concentrar no jogo, esquece. Não é fácil, impossível. Aliás, eu sempre que ia ao Vitória, eu normalmente vou para um cantinho, estou lá sozinho a ver o jogo. Ou está alguém que percebe do jogo comigo, então senão não vale a pena, não é? Prefiro estar só, não é? E de Portugal, o Reinaldo, agora falando sobre isso e dando o passo para as seleções, que jogadores portugueses é que poderão ter oportunidade ou estar perto de ter uma oportunidade como o Nemias teve e que aproveitou muito bem e que deu este salto que faz com que montes de miúdos agora também sonhem com a NBA. Exatamente. É um cartão promocional gigante poder ligar a televisão e ver um jogador português. E é estimulante para os miúdos também. É isso. E, sinceramente, neste momento, com o estado em que está o desenvolvimento da formação do basquetebol português, no basquetebol português é difícil replicar um miúdo como o Nemias sem as características do Nemias, sem ser um grande
coordenado, Pois, forte. Temos o caso do Ruben Prey, O Ruben Prey, exatamente, que está no Badalona, mas já está numas condições diferentes. Está em Espanha, está numa equipa da ACB. Mas o Ruben Prey esteve em Portugal até aos 14 anos. Até aos 14 anos. Esteve no Queluz e aí está. Entramos no que o Zé disse, deixar os miúdos crescer. O Queluz soube ser maduro, soube aceitar a mudança, não é? Porque uma equipa da ACB consegue dar umas condições muito maiores que as que o Queluz consegue dar, não é? E o Queluz tem uma formação ótima. O Ruben Prey talvez, agora com as tendências a mudar, de cada vez ser menos usada a rota do college, ser usada a rota profissional, porque cada vez há mais international. Pois aí ele não está a pensar em entrar para uma universidade. Está ali 50-50. Está a meio porque agora é tão grande a exposição europeia como a exposição de um college. Antes precisavas de ir para um college para estar na NBA, mas agora tens tantos scouts internacionais que trabalham, cada equipa da NBA tem cerca de 5, 6 scouts internacionais, consultores, diretores de scouting, que estão sediados na Europa e o trabalho deles é andar a ver os jogadores. Por isso, a tua exposição vai acabar por ser a mesma. E talvez a equipa internacional até seja maior que a equipa de scouts da própria NBA. Por isso é que muitos miúdos agora optam, olha, vou ficar no Real Madrid, vou-me tornar sénior, vou mostrar o que é que vale aqui, porque jogadores como o Mirotic, como o Doncic, criaram um precedente de que se conseguires performar ao nível da Euroliga, Champions League, ou até mesmo num campeonato italiano, francês, etc. Até o belga, onde está o Rafael Lisboa, é um ótimo campeonato. Consegues dar o salto para a NBA sem precisares de fazer esse passo do college. Estás a entender? Que antes era muito, muito difícil. Muito difícil. Porque não tinhas scouts aqui. Nem vinham. Quem é que via aqui? Se calhar vinha aqui o treinador ver um grande torneio internacional, como tu jogaste, tinhas o Tony Parker, etc. Se calhar aí estava alguém. Mas se calhar o ano inteiro, esse era o único torneio que vinham 2 treinadores, se calhar. Pois, eu com o Parker estive no Adidas, no ABC All-Star Camp em Birmingham. Exato. Pronto, e foi aí que ele acabou de dar o salto, que ele é um ano mais novo que eu, por acaso era da minha equipa, e aí ele deu o salto e estava lá os scoutings e falaram com ele e agentes. E ele aí conseguiu dar o salto. Exatamente. O salto para o conhecimento da NBA cedo, não tão tarde, não é? Esta exposição é necessária, não é? Para quem pretende ser profissional, esta exposição é necessária, ainda bem que acontece, não é? Aliás, eu estava-lhe a perguntar se ele ia às festas até por causa disso, não é? Nós temos vários jogadores em Espanha a jogar na formação, o filho do Seixas, joga na seleção, não é? Joga na seleção. Jogou agora o campeonato da Europa. Sim, nós temos vários jogadores que vão para a Espanha, outros nem tanto, pronto, não é... É preciso sempre a sorte de ser visto e de ser bem avaliado, não é? Das coisas correrem bem. Mas eu penso que nós não, como estava a dizer, nós nunca tivemos tanta quantidade e aí as festas veio mexer no basquetebol nacional. Há muita coisa a fazer, há muita melhoria a fazer, mas a Festa Nacional do Basquete, que reunimos 900 atletas lá em baixo, não é? Desde os sub-14 masculinos, femininos e os sub-16 masculinos e femininos também. São cerca de 1.200, 1.300 pessoas lá em baixo à volta do basquete. Porque nos obriga a trabalhar. E dá para comparar. A melhor coisa das festas de basquete é a comparação com as outras. Eu acredito que é possível haver um bom jogador em Bragança, como vai ser o Diamantino, não é? Quer dizer, os Diamantinos, os dois, como e Freixo de Espada à cinta, como, não é? Quer dizer, não tem que ser nos grandes centros ou aqui ou lá, não é? Pronto, e ali tens essa possibilidade e comparas. Exatamente. E toda a gente pode ver todos. Nós estamos a ver os melhores 12 jogadores de cada seleção, de cada ponto do país, não é? De cada ponto do país, tu ali vês, não é? Até para os selecionadores nacionais, para todos os clubes, não é? Nós não temos essa mentalidade de aglutinar os jogadores. O Porto vai buscar um ao outro, o Benfica também, o Sport também, não é? Quer dizer, mas ainda não há esta relação. Aliás, no futebol isto é banal, não é? Quer dizer, no futebol toda a gente vai buscar toda a gente e não há problema nenhum. Nós ainda temos aqui um pouco, é o que eu estou a dizer, o jogador não é meu, o treinador não é meu, o clube não é meu. A única coisa que eu faço é tentar deixar sempre melhor aquilo que eu encontrei, não é? Quer dizer, e no dia que tiver que ir embora, também vou embora. No dia que me senti bem, também vou embora. Nós deixarmos de fazer as coisas melhores, portanto, e essa cultura às vezes é preciso, não é? Quer dizer, o futebol liga bem com isto, não é?
O futebol liga bem porque já é dinheiro, mais dinheiro envolvido. Paulo, mas nós temos que também perseguir quem faz isso bem, não é? Claro. Nós queremos... E a Federação Portuguesa de Futebol... Os espanhóis vendem jogadores, compram jogadores e fazem transferências no basquete, não é? Quer dizer... Mas por isso é que também a formação... Esta mentalidade é preciso, o investimento na formação é muito maior. Por isso é que os rankings que são feitos, eles procuram jogadores dos rankings. A realidade que eu conheço é Braga mesmo e nunca se trabalhou tão bem. Pois não. Nunca se trabalhou tão bem e até em quantidade. Claro. Não é? As pessoas treinam mais horas. Aliás, neste momento estamos a ter um problema de espaço já. Imagina, os clubes não têm espaço para treinar o número de atletas que têm. Os clubes estão a ter essa dificuldade. São tantos. Já temos equipas Cs. Nunca tivemos na vida equipas Cs. A equipa A, a equipa B, a equipa C, nunca tivemos isto. E neste momento, equipas B femininas já são muitas, não é? Quer dizer, nós já não temos espaço, mas mesmo assim os clubes já treinam, no mínimo treinam 3 vezes por semana, mais o jogo, às vezes jornada dupla, ou seja, o nosso tempo não era assim, o meu tempo não era assim, não é? Quer dizer, jogávamos pelo prazer, não é? Quer dizer, embora nós no basquete ainda tenhamos a cultura de que há lugar para todos, do lazer, da competição, não é? Quer dizer, não há esse espaço. Ainda há esse espaço, mas queremos atingir o nível que concorrer na alta. E há clubes que trabalham para isso, Paulo. Já há clubes que trabalham, até dentro de Braga já há clubes que trabalham para isso. Há clubes, pronto, à sua dimensão, mas trabalham para isso, não é? Quer dizer, aliás, temos aqui o Vitória, tinha uma equipa B sénior, se vai conseguir resultados sim ou não, mas a intenção é essa, não é? Pelo menos as pessoas já têm essa intenção, não é? O Braga tem a equipa B, o André Soares tem uma equipa sub-23, já começa coisas que nunca houveram, não é? Quer dizer, é uma realidade totalmente diferente, porque nós temos, olha, no que diz respeito a Braga, nós estamos a ter clubes ambiciosos. Já temos massa crítica, não é? Quer dizer, o problema do crescimento é isso, a massa crítica também aumenta e também é bom. É bom, Paulo, eu gosto de trabalhar com pessoas competitivas e que tragam mais valias. Não tem problema da facada nas costas, não é? Que venham que me dê uma facada nas costas, é sinal que as coisas, não é? Quer dizer, não crio as coisas boas e depois afogo, não é? Não é? É bom, eu gosto de ter ao meu lado gente boa a trabalhar, até sejam melhores do que eu, não é? Quer dizer, não tenho esse problema. Quero gente melhor do que eu ao meu lado a trabalhar. Não tenho problema nenhum que ocupe o meu lugar um dia. Há de acontecer naturalmente. Não é? Toda a gente com quem fala aqui do distrito e mesmo a nível nacional, toda a gente elogia o trabalho que tu fizeste aqui e os números mostram isso. Não há dúvida nenhuma. O número de atletas disparou, o número de treinador disparou, o número de clubes disparou também e o número de equipas nos clubes disparou também. Não, tivemos uma estratégia agora temos esse problema de crescimento. Quanto mais atletas e quanto mais queremos chegar lá em cima, temos de ser mais seletivos, o que também depois... Paulo, eu confronto-me todos os dias com essa máxima crítica. Uma massa crítica que me pede coisas, não é? E até quando não me corre bem, não é? Só sucesso também. Há alturas que não me corre bem as coisas, não é? Quer dizer, só quem não trabalha é que não erra, não é? Quer dizer, isso era fácil de avaliar, não é? Para já o somatório vai sendo positivo, não é? Alguém há de ocupar o meu lugar um dia, não é? Seja hoje, seja amanhã, seja daqui, quando for, não é? Quando for. Eu vou satisfeito porque fiz aquilo que gosto, deixei melhor as coisas do que encontrei. Só assim é que eu me sinto bem, só obsessivo por melhorar, não é? É isso que está sempre ligado ao basquete. Eu tenho uma história de vida, tive 2 anos desligado do basquete. Até que a minha esposa me disse, eu estou cheio de aturar em casa, desculpa lá, mas vai para o basquete outra vez. Tu estás em casa, não treinas ninguém, mas ao fim de semana vais ver jogos, vais para aqui e vai ali. Ou então estás amarrado à televisão a ver jogos de basquete, vai para o basquete, tu estás aqui a fazer o quê? Tive uma família, não é? E tive uma família que me apoiou, eu resolvi 2 anos, já tinha-me um bocado com isto, isto não sai do sítio, e ok, acabou o basquete. Não é? Até que deixei de dar aulas para ficar dedicado ao basquete, foi uma opção minha, não é? Uma opção de risco que eu fiz, não é? Sim, o basquetebol, esse tipo de eu sou profissional do basquete. Claro. Consigo ser profissional do basquete. E na minha opinião, uma mais-valia para a associação ter uma pessoa como tu à frente. Mas era uma situação de risco. Quando me convidaram para vir para a associação, pediram para eu vir 2 horas por semana. Só que eu sou obsessivo, não é? Quer dizer, quero ver as coisas andar. Pronto, é preciso ir ali, vou para aqui, vou para lá. Aliás, como convidaste-me, a que horas é, não é? É mesmo assim. Gosto de que as coisas andem e se for pelo basquete e para melhorar qualquer coisa que seja, estamos sempre disponíveis, não é? E agora passando um bocado para ti,
já depois de falarmos um bocado sobre a carreira e o amor pelo basquetebol, Exato. tu ainda estás há poucos anos Exato. dedicado. Onde é que tu te vês daqui? Quais são as tuas perspectivas pessoais em relação ao basquetebol, em relação à análise de atletas e de scouting e recrutamento? Ora bem, é assim, a minha carreira é curta, não é? 3 anos, ainda tenho muitos pela frente, tenho só 22 anos, por isso ainda tenho muito que aprender. Sinto que já aprendi muito por causa desta experiência internacional. Já lidei com pessoas que estão em lugares onde eu ambiciono chegar. Dou-te o exemplo, não é? Da Eurohopes. Nos últimos 3 anos tivemos 3 scouts aí para a NBA. 2 deles com quem eu tive o prazer de trabalhar, diretamente com eles. Um está no Sacramento Kings, outro nos Golden State Warriors. E todos os anteriores... O bom da Eurohopes é que cria-se ali uma irmandade, ou seja, o Pere Capdevila, que fundou em 2009, fala comigo como se eu fosse amigo dele agora. Não há aquele bloqueio de eu estou aqui, já não posso ensinar os que estão a vir a seguir. E seguindo a linha de scouts da Eurohopes, que já vai em 5 anos, 5 scouts na NBA, não é? Espero poder dar continuidade a esta linha, a esta descendência, não é? E ser o primeiro scout português na NBA. Não vou dizer que me vejo a chegar lá para o ano, para o mês que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não sei. Sei que vou continuar a trabalhar, a fazer o que tenho feito, a ir aos torneios que tenho que ir, a fazer o meu trabalho para a Eurohopes e, quando as coisas tiverem que vir como vieram para os outros, vão acabar por vir para mim se eu fizer o meu trabalho bem feito. Por isso... E para quem aproveito também agora, para quem não conhece a Eurohopes, Eurohopes.com. Exatamente, Eurohopes.com. Tem lá os rankings todos. Exatamente. Todos os prospectores, todos os prospects. Exatamente. E aliás, tivemos lá um artigo que foi eu que escrevi sobre os 5 melhores prospects portugueses para os próximos anos. O Nemias, obviamente, não estava incluído, não é? Porque já se sabe que ia ser, foi o ano passado. Foi o ano passado. Que já se sabia que ele ia para a NBA, etc. Mas tem lá 5 nomes, que era o Rafael Lisboa, o Vlad Boitso, o Amarante, que são profissionais, o Guga, que está no Obarense, e o Ruben Prey, não é? O Ruben Prey tinha que ser o maior destaque desse artigo, que além de ser o mais novo, é o que tem o potencial para chegar mais alto, e ainda mais alto que o Nemias, neste caso. Esperamos bem que sim, esperamos bem que ter jogadores que a gente vibra na televisão, quando são portugueses, gostando mais de uma equipa ou de outra, que pronto, depende. Mas é português. O gosto das equipas da NBA depende um bocado da geração. Porque a NBA, as equipas que estão no topo, vai sempre rodando. E exatamente. As gerações têm uma paixão diferente pelas equipas conforme estão no topo ou não. Certo? É um bocado assim. Nós temos tido sucesso na nossa formação. Nós tivemos Sérgio Ramos, o Marçal a jogar em Espanha. Foi, a ACB. ACBs, Itálias. Já tivemos os nossos sucessos. Não é? Claro que a NBA é um sonho para toda a gente. Tem uma visibilidade diferente. A NBA, o Euroliga. Tem uma visibilidade. Tivemos jogadores a jogar em Espanha na ACB e a jogar em Espanha, em Itália, na Liga 1. O Almeida teve no ACB. No Valladolid. Sim. E quantos mais jogadores tivemos aí, mais o nosso basquetebol vai crescer. É o que eu estou dizendo, nós vamos tendo sempre, e vamos ter mais, certeza. Acredito que nos próximos anos vamos ter mais. Da maneira que se está a trabalhar no país, eu acho que de uma forma geral vamos ter. Há uma fornada de treinadores jovens, a rondar entre os 30 e 40 anos, com uma vontade imensa de trabalhar. Não só em Braga, como fora de Braga, não é? Felizmente vou conhecendo e as festas, nós temos essa percepção, há uma série de treinadores, aliás temos o treinador que esteve aqui na Liga, está na Roménia a treinar, não é? Que é um excelente treinador, não é? Esteve aqui na Liga de Vitória e agora está, não é? Vão saindo, até os treinadores já vão para o estrangeiro, não é? Já temos alguns treinadores portugueses. Quer dizer, portanto, acho que há gente com ambição e com vontade de fazer. Temos jogadores aqui em Braga que trabalham muito bem. O problema dos treinadores é que os treinadores têm que se dedicar a 100% e o que se paga na formação não é tanto como se paga nas ligas. Claro. E é essa comparação. A gente, quando compara com as grandes potências europeias de basquetebol, os treinadores da formação recebem quase tanto como os É uma luta que eu estou a ter em Braga, não é? As pessoas realmente tentar convencer os clubes que é importante que o façam, não é? De convencer, até porque os clubes procuram sempre o retorno. Mas vão chegar lá, Paulo, devagarinho estão a chegar lá. Já clubes estão a ter a iniciativa de
de remunerar e compensar estes treinadores que ficam na formação e que fazem um bom trabalho. Felizmente já há aí casos pontuais na formação, aqui no Distrito de Braga, que já não pagam uma verba quase simbólica para ser treinador. Já há quem o faça e eu penso que vão ser obrigados a isso. A dinâmica está de tal maneira que vão ser obrigados a chegar lá e perceber. Também nós temos não é só falta de treinadores, não é só falta até de dirigismo. O nosso dirigismo também, né, somos uma associação recente, não é, que tem 30 anos e nos últimos 10 anos é que tivemos um boom lá. Portanto, até o dirigismo é inexperiente, não é? Quer dizer, somos todos, não é? Quer dizer, sofremos, até eu. Ele estava a dizer que ao bocado aprendeu muito, não é? Eu quando cheguei à associação para ser diretor técnico não sabia o que é que ia fazer. Não sabia o que é que ia fazer. E, com a dificuldade tive que descobrir sozinho o que é que ia fazer. O que é que eu posso fazer, não é? Tinha a experiência de ser treinador, dinamizador de um clube de bairro quase, em Barcelos, que era um clube de bairro e completamente amador, com episódios podemos contar as histórias e íamos nos rir todos aqui, não é? Quer dizer, pronto, mas... O basquetebol é um bom produto. É um bom produto. E jogar basquetebol faz os jovens desenvolverem mentalmente e a postura e o contacto com os outros e saber trabalhar em equipa. A própria Federação melhorou imenso, Paulo, nos últimos 10 anos. A questão o basquetebol em Portugal tem FBTV, a comunicação da própria Federação, portanto, isso também nos ajuda a nós todos, não é? Quer dizer, a própria Federação era amadora, como trabalhava, hoje em dia tem algum profissionalismo, nunca teve tanto como tem agora, não é? Portanto, nós acho que estamos a perceber até o próprio país, não é? Quer dizer, eu acho que os próprios governos têm que perceber que o desporto é uma mais-valia, não é? E só agora é que estamos a fazer. Eu digo sempre que somos um país com 40 anos, que é o 25 de Abril que nos transformou, não é? Portanto, eu nasci antes do 25 de Abril, tenho essa sorte de perceber como é que era. Eu jogava em campos de terra com tijolo burro, que ias a driblar e a bola batia e fugia. Quando comecei a jogar com 9 anos, não é? Tijolo burro, a gente driblava, a bola batia no tijolo e fugia e assim embora. Mas eu vi histórias ainda se jogava em terra batida. Não, quer dizer, essas coisas, portanto. Nós somos um país com 40 anos, houve outras prioridades no país, não é? Quer dizer, saneamento, educação, saúde, houve outras prioridades, não é? Felizmente vamos já tendo alguma estabilidade neste país, portanto começamos a ver o desporto e a cultura e outras situações como prioritárias também. Portanto, eu acho que o país vão ter que definir, não é? Quer dizer, uma estratégia. Estou a chegar de uma reunião de uma autarquia e fiquei satisfeito com uma reunião que eu tive agora. Começámos a ver até das próprias autarquias a forma como nos falam connosco e como nos veem já. Isto há 15 anos era impensável. É uma exigência também dos pais. Sim. E é uma exigência dos eleitores. Mas era impensável. Há 15 anos chegavas a uma autarquia e era... Mas agora é uma exigência dos eleitores que a autarquia apoie o desporto claro. E que dê condições para os filhos praticarem desporto. Mas mais têm informação e têm visão já têm estratégia, sabes? E há 15, 20 anos não tinham, Paulo. Quando cheguei à associação, portanto, não é discriminar ninguém, era próprio do país, o que eu estou a dizer, não é uma questão de discriminação, era constatar uma realidade. Não tinham noção do que era tirar do futebol, tinha visibilidade, o resto era como era, não é? Era o país que tínhamos, não é? Hoje em dia não, a gente vai a uma reunião com um vereador, com um presidente de Câmara e ele tem uma estratégia para o desporto, sabe o que é que vai fazer, sabe o que é que quer daqui a 5 anos também, não é? Quer dizer, o país está muito diferente, não... Felizmente, não é? E vamos esperar que a gente continue a ter resultados, que a seleção cada vez deu o salto, está agora a fazer um bom trabalho e que a gente consiga estar nos tops e consigamos ter jogadores nas bases de dados daqui do Reinaldo lá na Europa. E ele de certeza que fica satisfeito por ver lá a bandeira portuguesa. Cada vez mais vamos ter, de certeza. Pelo menos lá em cima, que eles existem, às vezes. E ele vai-nos privilegiar, a gente mete-lhe uma cunha para ele nos privilegiar. Ele dá-nos uns pontinhos a mais e recomendar algumas honestos e fazer um trabalho sério, claramente. Porque ele recomendando um jogador português, se o jogador tiver sucesso, a seguir ele vai ter pessoal para recomendar mais um ou dois. Se for logo um flop na primeira vez. Sim, e dou-te o exemplo aí, não é? Meu primeiro, antes da Eurohopes, eu cheguei lá por causa de um jogador que recomendei, o Tudor Tomaszewski, 2005. Na altura ele foi para a escola do filho de LeBron James, para o high school do filho de LeBron James, com uma bolsa completa. E eu tratei de tudo, de ir para lá, de toda a exposição, etc. E só o facto desse miúdo ser tão bom, aliás, ele agora aos 16 anos tem um contrato
assim, que nem muita gente em Portugal recebe esse dinheiro, não é? Nem muita gente, provavelmente 1% da população recebe esse dinheiro e aos 16 anos ele já tem um contrato desses. Isso deu-me credibilidade para pôr mais 10 jogadores lá se eu quiser. Se eu me quiser pôr a mim e dizer que tenho 14 anos, eles aceitam-me. Não é? Corta a barba, corta o cabelo, sou uma pessoa diferente, está feito. Mas é bom ter essa credibilidade. Claro. E quando o trabalho é bem feito e os jogadores são bons, é mais fácil para uma pessoa que analisa, para uma pessoa que faz scouting, recomendar, porque tem a certeza que por trás há toda uma estrutura que suporta aquele jogador. Que ele não é o self-made man. Faz tudo sozinho, que aprendeu sozinho, a jogar ali contra a parede ou ir para o pavilhão sozinho às 2 da manhã. Há toda uma estrutura que o apoiou, não só fisicamente, mas como mentalmente, para desenvolver como atleta. Em esse caso, depois tem os treinadores todos por trás que... Claro. Nós temos um futuro. Eu vejo um futuro no basquete e até no desporto, de uma forma geral, neste país. Aliás, não tenho premonições, mas eu dizia há 2 anos, durante a pandemia, nós vamos ter um boom no basquete de gente. Nunca tivemos tanta gente, porque as pessoas sentiram a necessidade de sair de casa com o Covid. Tivemos 2 anos fechados, não é? Quer dizer, e os pais estão a obrigar os miúdos a ir praticar desporto. Portanto, não vai haver um boom, os clubes vão se organizar melhor, já estão a pensar como é que vão fazer para o ano, já estão a arranjar mais espaços. Não é? Vão arranjar mais espaços, nota-se os clubes a movimentar-se com esta situação. E vai acontecer. Nós vamos e com mais matéria-prima, certeza que vamos conseguir. A conversa está boa, mas temos que acabar o programa. Obrigado. É um prazer. Obrigado aos dois pelo convite. Foi uma honra ter-vos aqui, aprender mais um bocadinho convosco. E vamos lutar todos para que o basquete se desenvolva. Obrigado por nos verem este bocadinho sobre basquetebol no primeiro programa e vamos continuar e espero que gostem e estejam sempre connosco.